Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais uma live. Dessa vez, retomando o mesmo assunto da semana passada, né? Só que aprofundando um pouco mais, vamos procurar entrar um pouco mais nos aspectos práticos. Temos também uma convidada especial, bem especial, que é minha amiga Isabela Diniz, uma advogada especializada na área de sucessões, inventários e também que acompanha a Hellinger há um bom tempo, assim, nos bastidores e cursos. Então ela tem uma boa bagagem, experiência para compartilhar quando a gente fala de inventários e a visão sistêmica e como atuar de forma sistêmica em benefício dos clientes. Então, vamos chegando, sejam todos bem-vindos. Quem vir que deve compartilhar, né, que quer que esse conteúdo chegue a mais gente, a visão sistêmica no direito e especificamente nos inventários, nas heranças. Tantas pessoas têm suas vidas um tanto bloqueadas, né, em alguns aspectos, na profissão, na felicidade, por conta de uma herança emperrada, né? Uma herança cuja partilha não encontra ainda uma harmonia entre os herdeiros. E por quê? Por que isso acontece com tanta frequência? Fiquei impressionado na semana passada, quando a gente fez a live com esse tema, como isso despertou interesse, porque tem muita gente assim que tem algum tipo de problema na hora da partilha da herança, ou que conhece alguém que tem, ou que tem essa situação na família, ou que se preocupa com como que vai ser entre os seus herdeiros, ou como que será quando vier uma herança, né? E eu achei interessante o interesse das pessoas, tanto interesse, né? Porque se cada um se garantir, assim, tiver um trabalho, tiver uma renda razoável, né, e puder constituir um patrimônio, alguma segurança, nós sabemos que no Brasil isso não é tão fácil, né? Mas, então, no Brasil, de certa forma, nós temos um desafio maior do que em tantos outros países, né? Para conseguir, primeiro, se sustentar com qualidade, né, e ter uma vida financeira confortável e ainda acumular algum patrimônio para deixar para as próximas gerações. Mas tudo que existe de patrimônio material no Brasil passa de geração em geração, né? Cada vez que alguém deixa esse plano, deixa também, quando tem um patrimônio acumulado, deixa isso para os herdeiros. Então, é algo que está sempre acontecendo e para que isso não se perca, para que isso possa estar a serviço da vida, né, fluindo em benefício da vida, isso precisa ser adequadamente honrado e tratado de uma forma sistêmica, né, olhando para as ordens sistêmicas que estão atuando o tempo todo, né, na vida das pessoas e, é claro, também nas finanças, no patrimônio, na saúde sistêmica da família, no sentido de ter uma partilha harmônica, de cada um reconhecer o seu lugar, reconhecer o que é de direito de cada um, né? Então, estou esperando aqui aparecer a minha querida amiga Isabela Diniz, convidada para participar dessa live, porque ela tem essa experiência na advocacia sucessória, na advocacia especificamente na área de heranças. Ela sempre se sentiu chamada a trabalhar nessa área e tem muitos anos de experiência, e também com constelações, também acompanhando os cursos e os trabalhos da Hellinger. Opa, a Isabela já está aqui. Então vou convidá-la a entrar. Estamos aqui também nesse dia de homenagem à mulher, né? Então presto também minha homenagem. Vamos falar de sucessão, sempre tem a mulher, porque é a mãe, né? A mãe é que traz a
a vida para nós. E as mulheres têm capacidade de fazer bem mais, até aquelas que não são mães, mostram o seu poder na sociedade hoje em dia de uma forma muito bonita, muito importante, né? Elas têm talentos que, meu Deus, que seria dos homens se não fossem as mulheres, né? Como mãe é o essencial, é a vida. Eu vejo que é realmente a missão mais grandiosa, mais essencial, aquilo que distingue de maneira absoluta, né, o poder da mulher. Mas, além disso, as mulheres têm competências que também não podem deixar de ser admiradas. E aí, como é que eu faço para convidar a Isabela aqui? Quem que me dá uma dica? Desculpa, eu também não tenho tanta experiência, eu comecei há pouco tempo a fazer essas lives, e até agora eu tenho feito sozinho as lives. Já estive de convidado em outras lives, mas... aqui, convidar. Aí aparece... Aqui, acho que eu encontrei. Isabela, aqui está dizendo o seguinte: Isabela precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Tem como providenciar? E aí, como é que a gente resolve isso? Tem como atualizar a versão? Eu vou conversando aqui, vou fazendo um pequeno resumo de alguns pontos importantes que nós tratamos na semana passada, enquanto a Isabela, se possível, providencia essa atualização. Ela me avisou que também não está acostumada com lives no Instagram, né? E é natural, né? Não é todo mundo que se dedica a isso, que não é algo típico da atividade de um advogado e nem da atividade de um constelador, de um terapeuta. É um mundo novo, na verdade, né? A comunicação tem seu lugar importantíssimo, mas tem muita gente ocupadíssima e que não conseguiu ainda. Eu mesmo tô aprendendo aqui, né? Tô aprendendo. Deu certo. Ei, recebeu o convite. Oi, Eba! Sam. Deu certo. Oi, Isabela. Que É que legal, seja eu bem-vinda. estava pelo iPad e eu acho que aqui estava desatualizado. Agora eu passei para o celular. Que legal, seja bem-vinda, viu? Boa Bom tê-la noite. aqui comigo nessa live, conosco, né? Da sua contribuição. Sei que você tem muito a contribuir. Isabela já foi chamada também a dar uma palestra lá na Alemanha, no ano retrasado, né? No derradeiro encontro lá que nós tivemos na Hellinger, também deu uma contribuição boa. E Sim. professora dos cursos da Hellinger Schule para tratar desse tema. Não só desse tema, né? Sua competência vai além disso. Mas vamos lá. Vou deixar você falar um pouquinho, se apresentar e começar aí falando desse tema e depois a gente vai batendo bola. Sim. Boa noite a todos os presentes. Obrigada, Sam, pelo convite. Realmente a gente estava um pouco atrapalhado aqui, né? Primeira live pelo Instagram. Então, enfim, eu estava tentando fazer pelo iPad porque eu estava lendo as perguntas da live anterior, né? Quantas perguntas interessantes. E realmente esse é um tema que eu gosto muito de falar. E que bom que nós sabemos um pouco mais, né? Para ter esse olhar um pouco mais delicado para ajudar aí essas famílias nesse momento tão difícil. Enfim, como eu te disse, eu estava lendo as perguntas, né? Da sua live anterior, eu ouvi toda a sua live. E que bom que a gente conhece um pouco mais de toda essa dinâmica, que beleza que é estudar as constelações, para que você realmente possa aplicar. Então, eu realmente, hoje, eu atuo basicamente nos processos de sucessão,
É um processo que eu gosto de fazer. E eu fico muito feliz de poder juntar todo esse conhecimento com o que se mostra a legislação presente. Então, estão aqui para contribuir, para dizer um pouquinho. Algumas coisas não agradam muito, mas é bom que a gente trate com esse olhar, né? Eu falo assim que hoje a minha visão do advogado é colocar um pouquinho de luz no processo, né? Nós temos que fazer parte da solução e não do problema das famílias. Então, esse é, para mim, o processo assim que reúne o maior número de desavenças, né? São os processos mais longos que nós temos no judiciário, né? Hoje você está atuando em vara de família, né, Sam? Família e sucessões. E Sucessões. realmente, Então, inventário, se não tem acordo, é em prejuízo de muitos mesmo. mesmo com a celeridade, com todas as inovações, nós temos aí inventário de 10, 20 anos, né? Fácil, fácil. E muitas vezes, quando a gente consegue chegar num formal de partilha, ainda, às vezes, tem uma solução que não foi dada, não foi olhada, né? Quer dizer, você chega num formal de partilha, mas aí você recebe um imóvel, você tem esse bem que chega, você não consegue vender, você não consegue se entender, e aí continua. Então, assim, é muito interessante. Eu falo assim, que bom que os meus clientes me trazem o tempo inteiro situações onde eu possa crescer um pouco mais com esse olhar. Sabe, agora mesmo eu estava atendendo uma pessoa, eu faço algumas consultorias online para ajudar até mesmo os advogados ou mesmo os herdeiros a perceber que passo é esse que precisa ser dado, que postura você está dentro de um processo, né? Não são coisas difíceis, mas exige muito de nós, né? Exige de cada um. Eu falo que, para mim, o maior aprendizado de atuar como advogada é me tornar testemunha, ficar um pouquinho afastada, para que eu possa guiá-los numa solução. Porque a melhor solução é aquela que a família encontra, não é a que eu encontro. É você guiá-los para encontrar a solução. E às vezes demora um pouquinho, às vezes você tem que entrar assim com o inventário, com o procedimento judicial, né? Tem algumas possibilidades que você pode fazer extrajudicial, mas a grande maioria você ainda tem que tramitar com o processo judicial. Então, eu falo que cada dia eu me sinto mais leve e mais feliz em poder compartilhar isso de uma forma clara, de uma forma amorosa, para que as famílias encontrem isso. Então, assim, E fala uma coisa, nós sabemos o quanto as leis sistêmicas influenciam no andamento do processo, na fluidez do processo, né? E quando as pessoas sentem um peso muito grande, algo assim, às vezes até imobilizante, né? Tem pessoas que imobilizam o próprio desenvolvimento na vida, porque ficam na dependência de uma resolução do processo. Enquanto isso não for resolvido, que a pessoa vai fazer? Se compra uma casa, ou se muda de cidade, se casa, né? Tem tudo isso, muitos aspectos importantíssimos da vida, a pessoa deixa na pendência de uma solução do processo. E se o processo não flui direito, normalmente é porque alguma coisa não está em ordem, não está no lugar, né? Os autos registram os requisitos, né, legais, registrários, né, imóveis, se está tudo em ordem, as certidões, as avaliações, os impostos, tudo isso é a parte formal que aparece nos autos.
mas tem uma ordem que não aparece nos autos, Não. né? E que influencia no peso que as pessoas sentem. Então, às vezes a pessoa sente um peso sobre os ombros, assim, é um negócio que ela sente até que adoece por conta de uma situação que está pesada para ela, né? Ah, e o que que você tem observado, assim? Que peso é esse que a pessoa sente e o que essa ordem sistêmica, no que ela se relaciona com esse peso imobilizante que os herdeiros sentem, que os inventariantes sentem? O que você tem observado isso aí? Bom, primeiramente, o que a gente observa? Não se disputa um bem, não se disputa um valor, se disputa sempre um lugar. Então, essa desordem dentro do processo é gravíssima. Essa quebra dessa ordem, mesmo que é o que o Dr. Sam me falou, que não esteja visível nos autos, mesmo que a ordem legal seja respeitada como inventariante, com todos os incisos, né? Porque isso é um processo relativamente simples, porque ele é técnico. Arrola os bens, descreve os herdeiros, pagam-se os impostos e vão para o formal de partilha. E por que isso não termina? Por quê? Então, o que eu observei? Essa disputa de lugar é muito séria. É muito séria. Então, quando do falecimento, se existe algo que está mal resolvido entre os herdeiros, lá se mostra maior. Então, tudo se move por uma dor. Na realidade, tudo é amor, né, Sandra? A gente sabe que, no fundo, tudo é amor. Então, por que alguns herdeiros são tomados com uma fúria imensa contra o outro irmão? Né? Por que um se acha mais merecedor que outro? Por que às vezes, aquele inventariante que foi, muitas vezes, arrolado pela ordem legal, não está dando o fluxo que a gente necessita? Por que isso? Porque existe essa disputa de lugar. Eu falo para os meus clientes, seu pai não é o pai do seu irmão. Como assim, doutora? O momento de vida que a gente nasce é um momento de vida muito diferente para os nossos pais. O primeiro filho, você nasce numa posição, às vezes, que os pais estão numa condição financeira muito ruim. O segundo filho, cada um traz uma dor, cada um vem emaranhado com um sentimento do pai e mãe. Então eu falo assim, por favor, não joguem pedra. A herança tem que ser desigual, sim. Ela tem que ser desigual, sim. As pessoas têm a falar assim, doutor, mas isso é injusto, a partilha não está assim, ou, né? Nós temos na lei a questão da liberalidade, né? Nós temos pela legislação que só 50% você tem disponível. Aqueles outros 50% a gente divide conforme a vocação hereditária. Mas o que eu vejo é que, dependendo do posicionamento que você está na família, isso tem efeito benéfico, tá, gente? É o contrário do que a gente pensa. Nossa, tem que ser tudo igual. Não, não tem que ser tudo igual. Em heranças onde se recebe empresas, então, é onde a gente vê as maiores dinâmicas de inversão dessa ordem, porque essa ordem é muito diferente em inventários que tem empresa. Porque daí vem uma ordem de competência. E muitas vezes filhos caçulas ou outros que não estão ali nas primeiras colocações são os sucessores, né? Porque tem uma diferença entre herdeiro e sucessor. Então, tudo isso precisa ser observado. Outra coisa, Sam, que eu vi influenciar diretamente numa partilha são os pré-mortos. Incrível como que isso atua, né? Os excluídos, que é o que eu acho que influencia mais ainda essa questão das partilhas. Os excluídos por uma exclusão natural, ou filhos fora do casamento, né, que não foram reconhecidos, os pré-mortos, que foram aqueles filhos que morreram antes dos pais. Como que isso pode influenciar? E eu falo, que bom que meus clientes me trazem casos assim, bem difíceis, para que eu possa aprender um pouco mais. E, Isabela, assim, oi. deixa eu
te Diz que eu perguntar, não... te pedir para você explicar um pouquinho melhor isso aí, que isso mexeu com as pessoas. O Ó, pessoal eu nem tá estou aí. lendo os comentários, porque senão eu não falo o que precisa ser dito. Porque, assim, na verdade, o princípio da igualdade consiste em tratar os desiguais Aham, desigualmente na desigual. medida da sua desigualdade, né? Aham, No entanto, as pessoas têm normalmente uma dificuldade de entender como é que é essa aham, desigualdade, e aí querem nivelar, é tudo igual. sim. Mas sistemicamente nós vemos que não é tudo igual, e a dignidade da pessoa aumenta quando ela é tratada no seu próprio lugar, e não de acordo com o lugar de outrem, né? Então Sim. é diferente, realmente. O primeiro filho, ele tem uma condição só dele, né? Ele teve benefícios e às vezes dificuldades também, desafios, dependendo da condição que os pais tinham na época que ele Sim. nasceu, na infância, como é que era a família. Depois o segundo filho pode vir num outro momento e às vezes depois tem uma outra família, né? Um novo casamento do pai, da mãe e um filho que veio depois, às vezes recebe tudo com muito mais facilidade, ou não, né? Ou tem, Ou não. parece fácil, só que não se desenvolve tanto, porque não teve as mesmas oportunidades de crescer, porque recebeu tudo na bandeja, né? Às vezes o que parece bom, depois de um tempo, se mostra que não é tão bom. E aí quem teve a maior dificuldade, às vezes se mostra mais vitorioso e mais independente, não depende tanto da herança, né? Então, exatamente, cada caso é um caso. Mas eu quero te pedir para explicar como é que é a sua visão disso, desse tratamento desigual. Como, como é que é mais adequado para que a herança flua a serviço da vida e para que haja mais paz? Nós sabemos que isso, você avisou, né? Que isso talvez provoque, choque um pouco com o que diz a lei. É novidade, mas fenomenologicamente não são todos iguais, né? Mas, pessoal, na prática, o que acontece é que essa igualdade não existe, né? É um ideal, mas na prática não existe. E nem sempre o, o, o que se dá de facilidade para alguém é algo de fato benéfico. Vou dar um exemplo. Um filho que recebe tudo fácil, né, que conta com a herança, eu falei isso na semana passada. Alguém que conta com a herança, ela se enfraquece, isso é muito ruim. Né? Se os pais prometem para o filho, peraí, que eu quero chamar a Isabela, Isabela, faz o pedido aqui de novo para eu poder te chamar. Ó, mandei o convite de novo. Então, se os pais dão tudo muito Sei. fácil para os filhos, pronto, agora te ouvimos. Aí os filhos não se desenvolvem, né? Se os pais, pode deixar que eu estou trabalhando para deixar essas empresas para vocês, esses imóveis, você vai ter toda a segurança na vida, fique tranquilo, meus filhos, pode estudar, porque papai garante tudo. Esse filho fica um fraco, tem muita chance de se tornar um banana, né? Apenas um estudante profissional, aqueles concurseiros, sabe? Que só fica frequentando o cursinho, tomando café, tomando cerveja, e não se, ele não se conscientiza de que a vida depende dele mesmo, porque ele acha que vai receber tudo fácil, né? Então, o que parece que é algo bom, que é um presente, às vezes esse filho depois fala, e ainda fica reclamando do que não recebeu, porque fica contando com a facilidade, né? E às vezes o pai que não promete nada e que fala, meu filho, olha, o que eu estou te dando assim é essa sua formação, porque não conte com a minha herança, porque minha vida não é tão fácil e você precisa batalhar para conquistar, para ganhar o seu pão. Aí o filho aprende a batalhar para ganhar seu pão e aí não depende da herança. Quando recebe a herança é um presente, é uma bênção, ele pode aproveitar, dar valor para a herança e aproveita de uma forma saudável, né? Mas ele é uma pessoa forte, ele sabe o que fazer com a herança, ele nem depende dela, né? Então, mas vamos lá, Isabela. Fala É mais que eu disso, falei dessa que o assunto desigualdade. é tão polêmico que nós até saímos do ar, né? Mas é exatamente isso que você falou, Sami. Esse tratamento desigual não é ruim, não. Então, muitas vezes a gente chega num acordo com esse tratamento, olhando para essa partilha dessa forma, tá? Então, assim, é muito comum que a gente consiga chegar a isso. Mas a gente convida os clientes a olhar para alguma exclusão, olhar para essa possibilidade de estar num lugar errado,
né, num posicionamento errado na família. São muitos pontos que você vai destravando ao longo do processo para que você construa isso junto com eles, né? E algumas pessoas acham assim, o direito sistêmico, constelação, não, é fazer acordo. Não é isso, não se trata disso. Nós vamos construir um olhar que você consegue ter sucesso nessa partilha e daí por diante, porque você só recebe a herança depois da partilha. E muitas vezes nos processos você não consegue chegar nesse formal de partilha. Então, assim, outra coisa que eu observo muito nos herdeiros é o não querer receber. E eles sequer percebem. Às vezes, essas dinâmicas de briga é para não receber. Para não tomar, né? Que é aquilo que a gente tanto fala. Para não tomar. Porque isso exige de você uma postura. Receber uma herança está ligado a uma missão também. Porque senão isso vai ser um fardo na sua vida. Isso vai ser um peso na sua vida. E essa herança não fica na sua mão. Você perde ela facilmente. Então, isso é construir uma nova percepção para todas essas dinâmicas, tá? Enfim, são questões realmente polêmicas. Como eu te falei, eu estava lendo as perguntas no seu Instagram, acho que quando você fez o anúncio, né? São perguntas muito interessantes e que nos leva a esse alinhamento. Eu falo assim, que eu gosto de estar alinhada com o falecido. Porque aí, qualquer questionamento que vem, eu estou alinhada com ele. Né? Que, afinal de contas, eu estou ali para ajudar a entregar o presente. É só isso. É entregar o presente para o destinatário. E só esse meu trabalho. Dá uma explicada para a gente como é que você, como advogada, faz isso na prática. Assim, qual que é o diferencial dessa atuação sistêmica sua na prática? Quando você recebe alguém com um pedido de abertura de inventário, quando precisa lidar com isso, como é que você identifica onde é que estão as desordens sistêmicas, os nós, e como é que você facilita o caminho para as pessoas se harmonizarem e encontrarem uma boa solução? Vou te dar um exemplo prático, tá? Meu mais novo caso, são vários herdeiros, e eu estava vendo você falar também na live passada. Eu tenho uma relação íntima com terra. Quase todos os inventários que eu atuo têm terra. É incrível. Né? Sou filha de fazendeiro, enfim, essa relação com terra tem todo o histórico da minha família. Falo que na minha família, os antepassados demoravam 40 anos para resolver os problemas. Essa família eu recebi, esse falecimento foi em 2018, eu comecei a atuar em 2019 no processo. Um processo que não tinha absolutamente nenhum problema para ser judicial. Tecnicamente perfeito, até com causa-morte pago, recolhido. 9 herdeiros, um só dissidente. Um só. Aí se fala, onde está o Wally? Né? Se a gente, na realidade, a família permite que a gente faça uma constelação melhor, né? Que ali aquilo a gente já mostra. Mas algumas famílias, enfim, alguns processos, isso não é possível. Então, nós vamos, digamos, para a entrevista, né? Eu chamo pela ordem, primeiro, segundo, terceiro, e ali a gente vai identificando pela história. Eu peço que cada um me conte a história do seu pai e sua mãe. E foi aí que eu descobri essa questão da versão. Cada filho me traz uma versão diferente dos pais. Porque cada um nasceu num momento diferente. Por exemplo, eu nasci no momento dos meus pais que eles não tinham casa para morar. Então, essa coisa de casa me dói muito, porque eu acho que era a dor da minha mãe. Já meus irmãos caçulas já não passaram por essa dor. Enfim, essa semana nós tentamos diversos acordos com esse herdeiro. Foram 4 advogados diferentes que tramitaram no processo. A cada momento que nós chegávamos no ponto que era divergência e que isso caía, né? Enfim, nós conseguíamos amenizar essa divergência, mudava o patrono.
Então tinha que começar tudo de novo. Enfim, e o inventário tramitando judicialmente. Nesse caso específico, tinha um falecimento. Lá pelo 7º, 8º irmão, teve um falecimento trágico de um rapaz muito jovem. E ali eu tive a certeza absoluta, num movimento, de que esse irmão, que era o dissidente, olhava para ele. Porque os irmãos falavam assim, mas doutor, ele quer 2 partes. O que ele quer vale 2 partes. Não é só a parte dele. E eles repetiam isso insistentemente, mas não vale tudo isso. Não, ele quer 2 partes. Então, de um jeito que a gente vai conquistando a confiança da família, aí a gente tem frases, né, Sami, de solução, de quem sabe a gente não pode fazer algo em homenagem ao falecido. E você vai desmistificando o que é isso, que é o que nós falamos, o que é uma partilha desigual. Então, assim, nós estamos agora, as 2 minutas dessa semana chegaram, desse último advogado, está se pagando um pouco a mais, e a gente está chegando a uma boa solução. Fui eu que dei a solução? Não. Tem 2 anos que está tramitando, até que um deles falou, eu vou comprar, eu vou resolver. Então, isso foi se mostrando ao longo do processo. Então, na prática é essa tranquilidade que o advogado de sucessão tem que ter, essa visão que eu falo, gente, estudem isso, né, Sami? Nós que já estamos nessa caminhada aí há tantos anos, né, há mais de 10 anos, é como se nós tivéssemos um drone. Nossa visão fica muito melhorada dessas dinâmicas. Então, que Você vê, bom que... isso que você falou, né? Um dos herdeiros quer mais do que o quinhão, que seria a Uhum. partilha por igual, né? De onde? Quem tiver uma visão puramente racional, não compreender que as pessoas podem estar honrando alguém que não está sendo visto, né? Algum excluído, e por isso que a pessoa quer mais, porque não é para ela está defendendo dela e o de mais alguém, né? Se não tiver essa visão, todos vão ver essa pessoa como um abusador, uma pessoa cara folgado, que tá dando trabalho para todo mundo, e vão rejeitar, vai ser mais um rejeitado, né? Mais um excluído, porque ele está olhando para um excluído e está tá advogando para o excluído, na verdade, né? E querendo a parte do excluído também. E aí é possível, tendo essa visão, é possível encontrar uma solução criativa. Quando se dá um lugar para o excluído, aí se reconhece, olha, vamos ver o que acontece se a gente destinar um quinhão para esse excluído também? Vamos ver como é que fica. O que a gente pode fazer com esse quinhão do excluído? Em homenagem a ele, ou em homenagem à dor que o vazio deixou, né, por essa ausência dele. Quem é que precisa ser honrado? Às vezes a pessoa é filho de um outro relacionamento, de fora do casamento, de um primeiro casamento, né? Isso é muito comum também, pessoas que são excluídas porque parecem que estão de fora, porque não estão acompanhando a família atualmente, né? Filhos do primeiro casamento muitas vezes são relegados como se tivessem menos importância ou até menos direito, né? Aí já tem a ver com a ordem. Muitas vezes o inventariante ele é do último casamento do autor da herança, né? Porque está mais próximo, está lá na posse dos bens. E quem ficou sem a presença dele, criado só pela mãe? Como é que fica nessa ordem, né? Eu vi que tinha uma pergunta em relação a isso, do inventariante. Gente, na realidade, não é, é porque tem que ser esse. É com que postura você assume esse cargo. É com que postura. Se você consegue perceber esse todo, se você consegue perceber essa ordem, ótimo. Tá? É isso que o inventário precisa. E assim, é uma frase doida, tá? Mas o vácuo atua, tá? Essa falta atua. Então, assim, não é uma solução mágica, não. Não é fácil você conduzir a família para esse olhar amoroso, porque senão você detona um herdeiro
E aí, como é que faz com a exclusão? Como é que você faz? Fala assim, não, esse não presta e os outros prestam? Como que você lida com isso? Sabe? É com muita... Às vezes a gente toma partido, né, Sam? Então, o que a gente trabalha? Para não tomar partido. Para não tomar partido. Você faz seu trabalho, eu faço o meu trabalho, sigo corretamente, mas sempre dando um lugar. O meu peticionamento não é um peticionamento agressivo, no sentido, só demonstra. Ah, dessa forma não está correta, dessa forma não está, né? Enfim, nós vamos saindo pela tangente até que isso se mostre. Agora, tem coisas muito graves, tem exclusões, tem... Tá tudo certo, tem a justiça para isso, para a gente ir em busca disso. Mas o que eu falo, não é que o herdeiro, esse verbo, ele não tem o direito de exigir, mas ele tem direito de ir em busca ao nome do pai, a pedir um reconhecimento, e com que postura ele vai até o judiciário. Isso faz uma diferença enorme no sucesso de uma ação. Isso não depende só da minha capacidade e da percepção do juízo que vai julgar a causa, não, tá? Tem muitas dinâmicas, né, Sami? Tem muitas dinâmicas que a gente, às vezes, não sabe. São, às vezes, muitos advogados que passam no processo e não conseguem resolver. E isso não é porque um é mais competente que o outro, não. Né? É todo dia no aprendizado, assim como a gente tem que estudar as leis todos os dias, né? Nossa legislação, ela muda diariamente. Então, assim, é isso que eu vejo o sucesso, que é aplicar esse conhecimento nos processos. Tá? Isso tem inúmeros, mas assim, eu tenho observado muito essa questão dos excluídos, a questão do não querer receber. Consulte aí quem está com problema no inventário se você realmente deseja receber. Ou se você realmente deseja que seu irmão receba. Porque muitas vezes fala assim, se eu emperrar, ele não recebe. Consulte isso. Para ver se isso não é uma dinâmica que está ali oculta. Né? Então, assim, tem inúmeros casos. Assim, para mim é muito bom quando a gente consegue encontrar essa solução. Respondendo alguém aí que perguntou, nem sempre tem que ser o mais velho, né, o inventariante. Mas se for o mais novo tem que ter essa reverência ao mais velho, né, aos mais velhos. Tem que saber o seu lugar e ele não pode querer, por ser inventariante, querer ser maior do que os maiores. Né? Ele tem que, porque senão ele vai encontrar resistências, oposições, impugnações, porque ele vai estar julgando, né, algo que não lhe cabe. Então tem que ter essa humildade de saber o seu lugar, né? E se puder deixar para o mais velho, em princípio é o melhor, né? Mais velho tem mais... Ou para o cônjuge sobrevivente, de preferência, né? Agora tem uma pergunta aqui, reiterada, em casos de filhos especiais, excepcionais, assim. Como é que fica? Já que a lei determina a partilha por igual, e tem alguém que exige um deficiente, alguém que exige um cuidado especial quando os pais estavam em vida, e aí se os pais falecem, como que é a ordem na herança nesse caso, na sua visão? Sami, eu olho para isso o seguinte, essa ordem, né? Vamos supor que esse filho especial seja o primeiro filho. Ele demanda, talvez, algum cuidado, algo especial. Bom, os pais não deixaram em testamento, não fizeram nenhuma manifestação de vontade, que é algo que eu defendo muito. Façam manifestação de vontade. Isso depois, pós-morte, é tão complicado para a gente, né? Comprovar. Eu acho que tem a questão do bom senso também, né? Não é que ele é obrigado a deixar, mas existe toda essa questão de você olhar para aquilo e, bom, isso é algo que te leva para o mais ou para o menos. Porque muitas vezes falam assim, não, nós vamos seguir com uma partilha ideal. E o inventário cessa, tá? Às vezes, aquilo que não foi observado aqui, o dinheiro se perde aqui. Então, assim, isso aqui, gente, não é regra geral. Cada família, cada movimento desse tem um olhar
diferenciado, tá? Isso, na regra geral, nós estamos falando isso para que vocês observem, primeiramente, sua postura de herdeiro. Isso é o que mais dá briga nos processos de inventário. Com que postura você ataca seu irmão? Com que postura você entra no processo de inventário? E qual o tipo de profissional? Isso vai determinar o tipo de profissional que você vai escolher para atuar no seu processo, né? Então, o que eu vejo é que quando você não consegue olhar para isso, de uma certa forma, aquilo vai ser cobrado de você. Tá? Eu falo que, assim, inventários é sempre um conta corrente da família. Aquilo que não é visto é lançado. Ele vai ser lançado de qualquer forma. Tá? Então, veja se isso te leva para o mais ou para o menos. É um bom questionamento para você se fazer. É a minha opinião, tá, Pensei Sam? aqui, claro, claro. Eu pensei aqui num outro aspecto, né? Até perguntaram aqui, afinal, o herdeiro especial herda ou não? Ele herda pela lei, né? É, a lei estabelece a ordem, é claro, se ele é filho assim como os outros, Uhum. ele herda assim como os outros. A pergunta que surge é, e se ele tem uma necessidade maior do que os outros, né? É. Tem um filho que se estabeleceu bem profissionalmente, tem uma renda boa e tem um patrimônio, e aí o outro não conseguiu, porque ele tem alguma dificuldade, alguma situação de saúde ou uma deficiência, né? E aí, como fazer essa adequada partilha, né? Aí dos fatores que eu vejo que podem ser considerados é o que o autor da herança faria, né? Então, se os pais, digamos, os pais em vida davam atenção especial para um filho excepcional, né? Sustentavam, facilitavam a vida, pegavam. Aí os irmãos, os herdeiros, a eles não cabe julgar se os pais estavam certos ou estavam errados, porque eventualmente os irmãos julgam, né? Às vezes tem um que sofreu um acidente, ficou deficiente ou tem uma deficiência e aí os pais mimam mais, né? Cuidam mais e aí fica na casa dos pais e às vezes os irmãos vêm, pô, mas ele tem condição, por que meus pais aliviam, não fazem, não botam de castigo, né? Quando é adolescente, por que não fazem trabalhar ser útil de alguma forma? Por quê? Porque quando tem um irmão deficiente, os outros irmãos sentem e muitas vezes se ressentem. Às vezes causa um abalo na estrutura familiar, né? Um irmão mais velho que tem um acidente e aí ele não ou incapacita de trabalhar ou de trabalhar como os outros, né? Ele fica meio com alguma lesão e aí os irmãos sentem porque os pais deixam de dar atenção para os irmãos e vão dar atenção para esse filho. E aí os irmãos se sentem às vezes não conseguem lidar bem de uma forma consciente, né, de compreender o que está acontecendo. Pô, perdi minha mãe por causa desse acidente, porque ele é um irresponsável, porque ele não cuida da própria vida, aí meus pais agora me abandonaram, né? Os irmãos às vezes se sentem assim. E aí gera um distanciamento, né? E aí quando os pais falecem, deixam patrimônio, como é que fica? Aí cobrem dinheiro. Aí Cobra em cobrem. dinheiro, né? É muito comum a gente ver isso. A gente fala, né, como pai, como mãe, Sami, onde a alma da gente fica quando a gente perde um filho, onde a alma da gente fica quando a gente tem um filho com um problema especial. E muitas vezes os outros filhos sentem essa ausência, né, afetiva. Então, esse momento do inventário é um momento onde mistura tudo isso, todos esses sentimentos, todos esses vazios, e aí vem toda essa cobrança e essa disputa de lugar, de querer ser visto, de querer compensar, né? Querer que esse sistema de compensação se finalize ali naquele inventário. E aí isso é um grande desafio para os herdeiros e uma oportunidade também de enxergar além do que enxergava até então, né? Porque
é preciso desenvolver essa compreensão, esse sim, né, que o Bert Hellinger tanto fala, de dizer sim para os pais assim como são, para a vida assim como ela é, e também para os irmãos assim como são, né? E poder, se os, poder dizer sim para a maneira com que os pais lidaram com isso aí. E reconhecer que há uma grandeza nisso e que há coisas por trás e que esses irmãos não sabem explicar, mas é preciso reverenciar isso que há de maior e, e deixar que aquela herança deixada pelos pais continue o seu fluxo conforme os pais davam a esse patrimônio, né? Porque fazer diferente é um julgamento. Então, os filhos não podem. Ah, julga, não, meus pais não sabiam o que faziam, eles estavam enganados, eles estavam fazendo tudo errado. Agora que eu vou botar a mão nesse dinheiro, vou mostrar como é que se distribui uma herança, vou mostrar como é que se faz justiça, Vou né? corrigir. Vou Vou corrigir corrigir. toda. Aí aquele irmão que sempre recebeu mais facilidades, porque tinha, na visão dos pais tinha uma dificuldade e precisava de mais facilidade. Aí os filhos querem se vingar, né? É, Mas aí tem que abrir mão disso para ter ordem, tem que dizer sim à justiça que os pais estabeleceram, porque eles é que são os pais, e eles que deixaram a herança. E no final das contas, os filhos não têm direito à herança, um direito assim sistêmico mesmo, né? isso é Então uma não frase podem que brigar por isso. também quando a gente fala assim, gente, ninguém tem direito à herança. Ai, como a gente já teve aluno enfim, as pessoas que nos acompanham, quando descobrem, você não tem direito à herança. Como assim? Como assim eu não tenho direito? Né? E aí, quando a gente fala de renúncia, tá tudo bem, você pode renunciar também. Renuncia a tudo isso que está errado, né? Mas é que eu falo, existe uma renúncia cheia e uma renúncia vazia. A vazia é aquela que questiona, que desdenha, que isso não serve para mim, ou tá pouco, ou eu não quero. Essa tem um efeito terrível na sua vida. E tem a renúncia cheia, que é aquela, não, eu já recebi tudo. Eu já recebi tudo. E daqui eu vou seguir de uma outra forma. Né? Então, tem muitos caminhos onde a gente pode olhar. Eu falo que a maior bênção que a gente tem é ter uma família unida. Não destruam as famílias por conta de processo de inventário. Isso é muito complicado. Para os advogados que atuam, eu acho que é fundamental essa participação consciente de que isso reverbera para nós também. Nossa atuação nos processos reverbera para a nossa família. Isso é muito sério, né? Então, eu falo, Sami, que quanto mais eu atendo as famílias e a gente pode experimentar isso e convidar a olhar para todas essas dinâmicas, o quanto é bom. E assim, eu desejo assim, que mais operadores do direito, mais pessoas, né? Quantos juízes estão presentes nos cursos, né? De ampliar essa visão nesses processos. Então, para mim, assim, eu não me canso de falar nesse assunto, adoro as perguntas, porque é isso que a gente ajuda na prática, né? Porque assim, fica parecendo que a gente tem uma filosofia inalcançável. Não é inalcançável. Ela é trabalhosa, mas ela não é inalcançável. Tá? E você constrói dia a dia isso com o seu cliente. Na verdade, ela facilita, né? É uma filosofia que ilumina a situação. Que, sem essa filosofia não é fácil, não. É. Parece que tem umas sinucas de bico, uns labirintos e dá voltas, né? O negócio e é impressionante nas constelações. Já tive a oportunidade de participar e facilitar também algumas constelações com esse tema. E com muita frequência a frase de solução, aquela que alivia, né? Na constelação, às vezes tem uma frase que a pessoa assim fala, nossa, agora Voltou. que alívio, né? E a frase muitas vezes é eu renuncio. É abrir mão mesmo, né? E não é fácil, porque às vezes se envolve um patrimônio, mas a pessoa não tá de acordo, né? A pessoa é um patrimônio pesado, é uma situação que quando ela solta,
abre um mundo de possibilidades na vida dela, uma liberdade, né? E depois da constelação, quando a pessoa concorda em renunciar, depois ela até pode continuar, só que com uma outra postura. Sim, E vem com aí uma. fica mais leve, É. né? Eu falo que assim, a primeira constelação que eu fiz, eu comecei a estudar constelação, gente, em 2009. Acho que foi 2009. E eu estava atuando num grande caso como assistente nessa época. Eu não tinha tanta experiência como advogada. Eu comecei a atuar em 2007. Essa é a minha segunda profissão. Eu sempre trabalhei com empresas. E eu coloquei esse processo que estava chegando e me deixava assim, extasiada, com tamanha confusão. Tamanha confusão. Eu falava assim, como que eu vou chegar numa solução? E esse colega falou assim, olha, eu não posso fazer acordo, eu sou conhecido da família, eu preciso de alguém que não tenha nenhuma ligação para ir até lá propor a solução. Lá fui eu propor a solução. Que Hum. solução que eu ia propor? Terras, né? Tinha terras envolvidas. E nós fizemos, eu estava fazendo treinamento na época e nós colocamos no campo. E, para minha surpresa, a herança olhava para os outros, não era para minha cliente. As terras queriam ficar todas do outro lado. E aquilo para mim foi uma grande surpresa. Foi o primeiro processo que eu levei para constelar. E aquilo ali me deu uma abertura tão grande de falar, e aí? E agora? Sabe? Como que eu vou proceder? E eu lembro que na época o facilitador, o meu professor, falou assim, bom, aqui é uma situação que na justiça você não consegue, né? Porque você está defendendo esse cliente aqui. A herança não olha para o seu cliente. Como é que você vai resolver isso? Bom, ele falou, vai depender muita habilidade da sua parte e tem alguém aqui que pode te ajudar. A única pessoa que olhava para mim, todos os representantes da constelação, era o advogado da outra parte. Era o único que olhava para mim. E foi justamente com ele, depois de acho que 9 ou 10 meses de idas e vindas, nós conseguimos construir uma solução para essa família. Que era assim, algo inalcançável. Juridicamente, totalmente imperfeito. Totalmente imperfeito. Então, dali eu comecei a ver o quanto é importante a gente usar isso para abrir a nossa percepção, e seguir com mais leveza nesse processo. Que bom seria que a gente Isabel, pudesse levar, né? Todos eles. com certeza. Estamos aí, né? Estamos trabalhando nisso e um tanto de gente também, tem pessoal comentando aqui, advogados, juízes participando e que estão desenvolvendo essa visão, né? Um aprendizado. A gente está se aperfeiçoando para fazer melhor aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Estão perguntando aqui, o planejamento sucessório. O que você acha disso? A pessoa planejar em vida, como é que vai fazer? Isso é o que mais vende, digamos assim, né? Planejamento sucessório, a legislação de família sucessória, ela é um pouco complicada, né? Eu falo que o que vale para a vida não vale para a morte na legislação. Então, é uma complicação. Regime de bens, casamento, testamento, enfim. É válido? É muito válido. Eu vejo que é muito válido. Mas também, se você exclui, não vai dar certo. Até o planejamento sucessório, você precisa olhar para tudo isso. Você precisa, não é simplesmente colocar tudo isso dentro de uma empresa, ou já fazer um testamento, ou já fazer uma holding, sem olhar para essas dinâmicas. Se você olha, melhor ainda, isso é bem sucedido. Você evita o procedimento, mas você não evita o conflito. Então tem que ser um pouquinho a mais. Eu gosto, sim, de planejamento sucessório, mas desde que aprofunde. Senão, não adianta. Tá? Você facilita. E tem que ter muito cuidado para não deixar os filhos na expectativa de receber herança, porque isso tira a força dos filhos, Tira. E né? que eu falo assim,
uma antecipação, muitas vezes, já é um atestado de óbito. Dependendo da postura, já é um atestado de óbito, né? O Bert tem aquela frase duríssima: quem olha para a herança espera a morte dos pais. Opa! Né? Então, assim... E é uma realidade, né? O filho quer. Porque, quando eu receber essa herança, aí sim eu vou poder realizar meus planos, vou poder comprar uma casa, vou poder trabalhar menos. Aí fica esperando os pais morrerem para poder fazer, né? Eu falo assim, É sério isso. quando assim, mais é planejamento sucessório, mais em questão empresarial. Eu vejo, assim, melhor nessa situação. Adiantamento de legítima, que na realidade é isso que se trata. Que a doação é o adiantamento de legítima. É nesse lugar que o pai perde o lugar. Você imagina os pais muitas vezes vamos deixar tudo arrumado para os meninos. Vai lá, faz uma escritura, passa tudo os bonitos e fica com usufruto. Deus o livre precisar de alguma coisa, tem que ir lá pedir para o filho para vender um bem que pertence a ele. Isso dá certo? Isso tem força? Não tem. Não tem. Então, assim, adiantamento de legítima eu acho muito complicado. Planejamento sucessório, desde que não saia da autoridade dos pais, tem sucesso. Tá? Então, adiantamento de legítima, extremamente perigoso. Estou dizendo que não pode dar certo não, tá, gente? Isso aqui não é 100% não. Tudo depende com que postura você recebe. Tá? Não pode ter essa inversão. Aqui se trata sempre de ordem. Bert É sempre isso. tratou da ordem. É sempre, sempre nesse lugar que nós trabalhamos. É isso. Se tiver em ordem, de certa forma, tanto faz se vai ser antecipado ou se vai ser depois, né? Porque se tiver em ordem, tudo flui. Tá tudo certo. Os filhos estão preparados para receber quando vier e fazer um bom uso do que receberem, com respeito, cada um no seu lugar. Então, o mais importante é a ordem. Não se vai ser antecipado, se vai ser por testamento, se É vai com que ser. postura. E se essa ordem não tá invertida? Gente, não é ruim receber herança, não. Ninguém quer deixar vocês traumatizados, não. Recebam como um presente. É isso que a gente quer que seja visto aqui por vocês. Quando o pai... Claro que os pais querem isso. Para onde que os pais É, para isso? Claro, claro que a gente quer o melhor, mas é que muitas vezes esse amor fora de ordem estraga, complica. Agora recebam isso com humildade, recebam isso com gratidão. Mas não é aquela gratidão 70% não, tá? Ela é cheia, onde está tudo certo. Porque essa é. dinâmica acontece mesmo que você não queira. Isabela, nós tá chegando a 1 hora já de É, live. Só que tem uma pergunta que mandaram no comecinho e que eu achei interessante. A pessoa sim. trabalha com leilões judiciais, né? E aí as pessoas adquirem bens muito baratos. E aí, como é que fica isso? Eu tenho medo disso. Isso é um negócio maravilhoso, né? Você comprar um bem pela metade do preço. E tá aí disponível. Sinceramente, eu não compraria. Porque assim, alguém pagou o preço, Alguém né? pagou. E aí tem que olhar para quem pagou o preço. Gente, se Por outro tanto pode lado, salvar alguém num leilão, vamos supor alguém que precise. Só que os leilões, se ele sai por aquele preço da avaliação, você está pagando por um preço justo. Muitas vezes os arrematantes não vão no primeiro leilão, só vão no segundo, onde o preço é muito menor. Gente, é conta corrente, tá? A vida é conta corrente. Você vai equilibrar mais cedo ou mais tarde. Sinceramente, é algo que é muito tentador, mas tudo tem preço, né? Quem gosta de fazer, eu acho que sistemicamente é um grande risco. Isso. sabe, eu também tenho um pé atrás. É preciso ter cuidado, mas também é preciso dar fluidez, dar fluxo, né?
as Uhum. coisas, porque é uma necessidade. Então, quem recebe algo barato tem que fazer algo de bom com isso, né? Tem que fazer algo de bom, tem que É, dedicar isso a serviço da vida também. sim. É Você preciso encontrar tem que uma forma. colocar isso a serviço. O que o Bert fala muito naquele livro que você indicou na live passada, tudo que você recebe, você tem que colocar a serviço da vida. Então, você me lembrou agora de um caso. Eu acho que foi numa aula onde uma aluna trouxe que ela, parece que o marido comprou em leilão uma terra e que eles precisavam reformar toda a propriedade. Estava tudo destruído. Eu falei, nossa, mas que bom que tem algo para ser feito, porque já que o valor foi muito baixo, que bom que tem algo para ser feito. Aí você tem sucesso. Que ela falava assim, mas constrói a casa e a casa cai. Eu lembro que ela falava assim, constrói a casa e a casa cai. Eu falava, nossa, mas que bom que tem algo para ser feito. Sabe? Então, coloque a serviço da vida. Coloque valor nisso. Coloque valor nisso. Assim, É tudo tem. isso. Sam, tem conversa para 3 dias aqui, né? Com tanta pergunta. É. Maravilha, Isabela. Grato aí pela participação, viu? Uma alegria. Bom te ver também, tava com saudade de você. A gente Também, costumava tanto se encontrar com tempo uma quanto. frequência, né? É verdade. Muito bom. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos os ouvintes, quantas pessoas aqui interessadas no assunto, né? E, enfim, vamos trocando essas experiências aí. O livro do Summit ficou muito bom, né? Tem muito material, né? O livro também das turmas deve sair em breve, né, Samuel? Tem vários artigos do direito sistêmico do Congresso. Acho que esse livro Tem. está. Um artigo de sucessão sistêmica nesse livro. É. Pessoal que fez a pós, que está fazendo também a pós em Direito Sistêmico pela Hellinger, está desenvolvendo seus trabalhos também, escrevendo a respeito. Eu acho que em breve nós vamos ter bastante material. Eu falo um tanto desse assunto no meu curso online também, né? Quem quiser, está disponível, direitosistemicoonline.com.br. E semana que vem nós vamos ter a participação do Marcos Castro, que Ah, também é uma pessoa muito querida, também nosso parceiro, colega da Hellinger Schule, né? Professor também da Hellinger Schule, que tem uma experiência muito interessante em organizações. Ele é um servidor do Tribunal Regional Federal, e ele tem uma experiência no cartório, né, na organização do cartório, utilizando as leis sistêmicas para dar um bom atendimento ao cidadão, ao jurisdicionado, e prestar um bom serviço também aos magistrados que dependem dos servidores, para poder, todos juntos, olhando para os cidadãos, para a sociedade, cumprirem sua missão, né, na instituição, no judiciário. Então, o Marcos vai estar aqui com a gente semana que vem. Não percam, também vai ser bem interessante. E é isso aí. Grato a todos pela participação, por estarem com a gente e continuem conosco. Semana que vem tem mais, tá bom? Fiquem com boa Deus. noite. Isabela, valeu, querida. Um beijo para Obrigada. você. Bom. Tudo de bom. Um abraço a todos.